Eu sou um cara de risco, sempre fui um cara de risco. Até com o meu perfil de investidor no próprio banco, eu tinha muito apetite para risco mesmo, né? Eu posso te falar que eu nem calculei muito o risco de largar um emprego, largar um cargo. Eu era bem sucedido no banco, eu estava numa trilha de uma carreira um pouco mais sólida, até atingir níveis maiores no banco também. Se eu tivesse calculado, talvez eu não teria feito, né? Ainda bem que eu não calculei. Quando o lado empreendedor fala mais alto, não há cadeira executiva que segure. Depois de anos em Itaú, Rodrigo Dantas resolveu empreender e fundou a Vindi, anos depois adquirida pela Localweb. Muito prazer, eu sou Amanda Graciano, sócia da Fischer Venture Building, e ao meu lado a gente tem o Rafael Zenorini. Juntos, vamos contar a história por detrás do exit do Rodrigo, e foi um papo muito sincero, super profundo. O Rodrigo falou sobre o início de carreira, as suas referências, a importância de produzir conteúdo para o negócio dele, como foi realizar a venda da Vindi, a maturidade do ecossistema de startups como um todo e de inovação, e o que é para ele ser um CEO de sucesso. O papo está super íntimo, mas antes de começar, a gente quer agradecer também o apoio da Minimal e da Verone. Sigam eles nas redes sociais. E, é claro, a Snack, no snack.com. Siga a gente no Instagram, no YouTube e também no LinkedIn. Para realmente conhecer a história, vale a pena ficar até o final do episódio. Espero que vocês gostem. Ei, pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um episódio. E hoje a gente está recebendo o Rodrigo Dantas, que é founder da Vindi. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí. Gente, então já vou começar aqui, tá, Rafa? Por favor, Amanda. Aquela primeira pergunta pra gente ir descobrindo aqui o nosso convidado. Rodrigo, conta um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua trajetória profissional. Legal. Eu tenho uma formação meio complicada do início de carreira. Fiz engenharia, larguei engenharia, fiz administração, larguei administração e me encontrei na publicidade, né? Então, me formei, sou um publicitário de formação e aí fiz uma carreira muito sólida no Banco Itaú. Fiquei 14 anos no Banco Itaú e lá eu entrei como office boy, né? Que na época chamava contínuo. E fiz uma carreira no banco, como vocês conhecem, assim, né? Virei caixa, chefe de serviço, tesoureiro do banco. Virei gerente, de gerente operacional para gerente comercial. E aí entrei na área comercial do banco e entrei na área comercial da área empresas do banco, né? O banco, naquela época, era um banco que quem tem mais de 40 lembra, né? Não é o caso de vocês dois, né? Que o gerente de conta ele atendia tanto a empresa como a pessoa física, junto. Então ele não tinha uma distinção, né? Hoje tudo é diferente, né? E eu estava lá naquela época da criação da área empresas do Itaú. Então foi aí que eu me encontrei, né? Que era atender um empreendedor, mesmo, atender um empresário, né? E aí eu cresci muito nesse ambiente da área empresas do banco. Ajudei a formar a área empresas do banco, né, na época. Participei de uma fusão muito importante que era o Bank Boston, né? O Itaú comprou a operação do Bank Boston no Brasil. Me dei muito bem nessa compra porque quem assumiu a gestão da área empresas do banco eram os executivos do Bank Boston. É um negócio até curioso que na época foi até um negócio emblemático no grupo, né? Que o Itaú era muito maior. Né? E como que delegaram a gestão de um negócio tão rico, que era a área empresa do banco, para um grupo de pessoas que eram 1% do que era o tamanho do Itaú, e deu muito certo. É a plataforma que funciona basicamente até hoje. Participei da fusão também do Unibanco, e aí acabei virando executivo do banco, né? Então eu virei um head de uma plataforma, da área empresas do banco. E depois do banco eu fiz uma transição não muito usual de virar empreendedor, né? Mas é um empreendedor investidor. Eu investi e fui um fundador de uma e-commerce de perfume com a família, né? Então foi um negócio familiar. Foi uma grande oportunidade também para aprender um pouco o back-office de um e-commerce, como é que funcionava meio de pagamento, fraude, tudo, logística. Tive a sorte de vender esse negócio num momento muito bom também na época. Como era um negócio meio familiar, eu, minha esposa, minha sogra, eu tinha que desfazer essa sociedade, senão eu ia acabar com a família. Então, acabei vendendo para minha sogra. O negócio existe até hoje, ele prosperou também. Então, acabei fazendo uma saída aí, né, lá atrás. E aquele negócio de empreender de novo, de colocar um negócio de fato e eu operar, porque na loja de e-commerce eu não operei, né?
minha esposa que acabou operando, eu era mais mentor do projeto e investidor. E aí eu decidi que ia fazer uma transição nessa vida de executivo e larguei o banco para descansar um pouco, estudar, e fiquei 2 semanas praticamente fora do Itaú. E depois de 2 semanas eu sabia que eu tinha que montar a Vindi numa conversa que eu tive com um amigo pessoal. Então acabei não descansando, não fui estudar, e a Vindi nasceu nesse projeto que era basicamente atender negócios recorrentes no Brasil, né? Isso foi em 2013. Então, em 2013, não existia muita sofisticação em meio de pagamento, era muita coisa transacional para o varejo, né? O meio de pagamento no Brasil, ele nasceu com as maquininhas tentando atender o varejo, né? O mercado de serviços não tinha meio de pagamento. O setor de serviços e a indústria em si, era basicamente você pedir para um hospital cobrar uma consulta ou uma estadia, né, num POS. Isso não existe, né? Então a gente entrou exatamente aí no setor de serviços, né? Foi uma coisa muito inusitada, porque numa conversa que eu tive com esse meu amigo que acabou virando um investidor anjo da Vindi, ele me contou um pouco das mazelas que era cobrar um cliente recorrente todo mês. Ele tinha um clube de card games, um clube que existe até hoje, chama Net Cartas, é um clube bem tradicional de buraco, tranca, truco. O modelo deles era cobrar a assinatura desses usuários. E ele, na conversa, ele começou a me contar a dor que era reprocessar 50 mil transações, 50 mil cobranças no mês, todo mês, né? E aí aquilo disparou uma coisa em mim. Eu falei, mas não existe isso. E aí, numa procura simples que eu fiz, né? Identifiquei que ali tinha um potencial negócio. Foi assim que nasceu a Vindi em 2013. Eu queria voltar num ponto do que você falou, porque você fala que a Vindi, você funda ela em 2013 a partir de uma conclusão ou de algo que ficou óbvio para você a partir de uma conversa. Mas todo o ecossistema de startups naquele momento, ele era ainda muito novo, o mato era bastante alto. Eu imagino que para você também que fez essa transição de carreira, né, de ser executivo, depois empreender e investir num negócio que era um negócio digital, mas ainda mais clássico, para entrar numa startup de crescimento acelerado, rodadas de investimento, assim, conta pra gente um pouco como é que foi, porque eu imagino que a tua cabeça olhando para aquele ecossistema, olhando para aquilo naquele primeiro momento, ok, entendi a dor, sei como resolver isso, ou pelo menos tenho vontade de resolver isso, mas você estava se inserindo num negócio que era completamente novo para você, assim, sim, pensando em dinâmica, pensando em ecossistema, né? Sim, uma excelente pergunta, assim, teve um processo da área empresas do banco, que a área empresas do banco começou a olhar para a tecnologia nascendo no Brasil, né? Então o Mercado Livre já tinha um porte no Brasil, a SAP tinha chegado no Brasil, a Microsoft no Brasil, o Google. Então o banco também estava aprendendo como atender esse tipo de cliente. Porque era um negócio, uma economia nova, a nova economia entrando no PIB brasileiro, e as instituições no Brasil elas estavam acostumadas, de novo, a atender o mercado tradicional. Então ela ia visitar um grande supermercado, um grande varejista, e entendia como é que era o fluxo de caixa dele, como é que ele contratava colaborador, qual o crédito que ele precisava para expandir o negócio dele. Quando veio a nova economia, primeiro que assim, você começava a lidar com sócios que não tinham patrimônio. Então, como é que o banco prestava dinheiro para eles? Né? Você começava a lidar com uma empresa que crescia numa força muito grande em faturamento, e muitas coisas a gente não entendia naquela época. Puta, mas esse dinheiro vem da onde? Né? E aí o banco montou algumas células para tentar entender o que estava acontecendo no Brasil, especialmente em tecnologia. Eu caí numa plataforma referência no Brasil, que era uma plataforma na Berrini. De 2007 a 2011, o grande polo de tecnologia no Brasil era a Berrini. A Berrini, para se familiarizar um pouco mais, é um bairro, é uma avenida que fica num bairro aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, que concentrava a maior parte das empresas financeiras e de tecnologia na época. Então todas essas big techs ficavam lá. E aí o banco tinha que aprender a lidar com essa galera, né? Então eu estava lá, aprendi a lidar um pouco com isso, fui para uma outra plataforma de negócios na região dos Jardins, que eu tive uma relação muito próxima com um fundo de investimento que chama Monax, é um fundo que foi um fundo pioneiro no Brasil, e lá começava a ter uma ideia de como atender, como bancarizar um pouco melhor essas startups. Então a gente atendeu o Box, Baby, né, que foi um e-commerce muito famoso na época. Cara, tinha um monte de empresas que começava a ser trazidas para nós.
E tradicionalmente o banco não entendia muito isso. Quando a gente se aproximou um pouco desses fundos, né, acho que o Monax foi um dos mais emblemáticos lá, a gente começou a entender como é que funcionava a dinâmica, né, de venture capital e tal, e eu tive, obviamente, os primeiros contatos com esse mercado conversando com os empreendedores, né, mas do lado do banco, né, a gente fornecia serviços financeiros para eles, como é que era, o cara vai receber um investimento de fora, ele tem que montar uma holding lá fora, como é que ele faria o câmbio para trazer esse dinheiro para cá. Então o banco começou a ter uma visão que precisava atender melhor essa persona que estava chegando por aí, né? Mas era desestruturado, assim. Não era igual o Cubo faz hoje, que é um baita canal para bancarizar essas startups, né? Então foi aí que eu tive essa primeira... Eu entendi um pouco mais como é essa dinâmica. Começava a ler e tal, né? Em 2011 também fui para Stanford, então estudei lá, fiz um curso lá para abrir um pouco a cabeça e eu entendi o que estava acontecendo no mundo. Então, eu nunca fui alheio também a esse tipo de informação que acontecia, porque eu estava numa idade também de consumir muito, muito conteúdo disso também, né? Então, de certa forma, você já estava flertando com isso assim, há um tempinho, sim, né? Sim. Obviamente que só quando você entra e mergulha que você vê a porrada que né? Você criar um negócio, competidor, se relacionar com o investidor, né? O mercado, ele judia um pouquinho mesmo. E de quem estava próximo a você, assim... Esse movimento que você fez foi inesperado, assim, eu falo próximo pensando em pessoas, família, amigos, assim, falou, o Dantas, que é um cara já aprovado, já é uma pessoa de negócios, assim, bem sucedida, agora vai se meter num negócio assim... eu tinha 2 filhos pequenos, né, então tem esse ingrediente a mais aí, total, né? Total. Nós estamos falando de 10 anos, quase 10 anos atrás, né, 2013, né, foi em 2012 que eu decidi, então são 10 anos atrás. Naquela época foi um pouco esquisito, né? Do ponto de vista da família, amigo e tal, né? Inclusive as pessoas que trabalhavam comigo, eles não entendiam muito bem, né? Mas, cara, assim, eu sou um cara de risco, sempre fui um cara de risco. Até com o meu perfil de investidor no próprio banco, eu tinha muito apetite para risco mesmo, né? Eu posso te falar que eu nem calculei muito o risco de largar um emprego, largar um cargo. Eu era bem sucedido no banco, eu estava numa trilha de uma carreira um pouco mais sólida, até atingir níveis maiores no banco também. Se eu tivesse calculado, talvez eu não teria feito, né? Ainda bem que eu não calculei. E você comentou, né, da sua carreira no Itaú. Eu tive a oportunidade de trabalhar do Cubo também. É uma carreira corporativa, sendo do banco, assim. Sim. Como que foi? Você falou, o calcular, você acha que você não fez isso muito bem, que senão você não tinha feito. Mas como é que foi sair de uma grande corporação para empreender? Porque que acho que tem alguns desafios que eles se apresentam de uma forma diferente. E se tiver alguma história da época, assim, como é que foi seus pares, sei lá, o Dantas enlouqueceu, tá conversando muito com esse pessoal do fundo e agora quer ir pro fundo também, enfim, como é que foi? Engraçado, né, na época, assim, eu tô fazendo uma reflexão, voltando 10 anos atrás, era a época do Orkut, né, o Facebook tava começando a se popularizar no Brasil, né, que foi em 2014 que ele deu aquela xingada em público, né, então, recebia muita mensagem assim de, putz, cara, tem certeza, é isso mesmo, mas eu acho que é uma coisa normal mesmo, né, as pessoas que gostam de você, elas têm medo de você se machucar, né? Então os conselhos tipo, cara, não faz isso, tem certeza, tal, né? Mas acho que voltando esses 10 anos atrás aí, o ambiente era diferente, né? O ambiente era diferente. Hoje, os nossos pais, as pessoas que têm um pouco mais de tempo que a gente, eles já ouvem inovação no Jornal Nacional. Eles já ouvem no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, startup, né? Naquela época era só coisa tradicional, mas hoje já esse ambiente está preparado. Mas naquela época era um pouco esquisito mesmo, né? Mas eu acho que esse shift que você perguntou, de como é que foi a mudança, eu estou citando o Itaú aqui porque ele foi muito importante na minha carreira e eu acho que realmente é um banco fora de série, né? Porque a minha atribuição no próprio Itaú era empreender dentro de casa, porque eu assumia uma plataforma que estava... engraçado, eu tinha uma característica no Itaú de fazer um pouco do turnaround, de pegar algumas plataformas que estavam ruins e levantar elas, né? Então, você tinha que empreender lá dentro de casa mesmo. Então, você fazia um pouco tirar um negócio que estava ruim do zero e crescer esse negócio, abrir, ampliar, contratar, né? E não é diferente em empresa de tecnologia, é a mesma coisa. Tudo se resume a gente, né? Então, eu posso falar que eu não senti muito essa mudança. O que mudou, obviamente, é o jeito que eu olhava a coisa. Eu não tinha problema com orçamento no Itaú. Eu não tinha problema com cultura. Estava escrito já
o negócio estava escrito em parede, né? Não tinha problema com contratação, com sindicato, né? Quando você entra no negócio, no momento inicial, você acaba não sentindo muito isso, porque, cara, é gostoso esse momento inicial, né? Talvez seja o melhor momento de um empreendimento, é o momento zero da empresa, né? Mas quando você cresce, aí você vê, putz, agora eu entendia porque o Itaú fazia aquilo, por que fazia, né? Então, na verdade, eu não senti muito, né, essa transição. E nesse seu início, quem eram as suas referências? Como é que você foi pedindo ajuda também? A gente tem ouvido isso um pouco, o Rafa também compartilhou em outros episódios. Para quem que você foi? Você já estava um pouco imerso nesse ecossistema que estava começando a se formar na época, mas para quem que você foi pedir ajuda, assim? Legal. O nosso primeiro investidor foi esse amigo que acabou me despertando essa questão da Vind, né? De colocar o negócio do zero em pé. Ele foi o primeiro investidor e ele era um cara de tecnologia. Então, acho que os primeiros contatos que eu tive com aprender linguagem de programação, olhar o que ele fazia lá, produto mesmo, desenvolvimento de software, foi o Luiz, né? Que é uma pessoa bem importante para nossa trajetória. E ali eu entendi que o meu mundo tinha que fazer uma mudança muito forte mesmo, operacional, né? Não dava para eu pensar só em negócio. Montar uma empresa de tecnologia tem uma questão por trás que vai além, né, de você ter um bom discurso de vendas, um bom marketing. Então eu entendi um pouco como é que funcionava essa questão de tecnologia de fato. A coisa que eu mais tomei porrada foi entender o processo de desenvolvimento de software mesmo, né? O que era Java, o que é Rails, né? Então, eu te juro que eu bati bastante cabeça, assim, conversando em evento, frequentava alguns eventos para entender o que estava acontecendo, entender a cabeça de um engenheiro de software, como é que era, né? Tinha um evento em São Paulo que chamava BR Nutec. BR Nutec era da Bad Young e a Bad da 500 me ajudou bastante, né? Eu fui com ela para o Vale do Silício com mais alguns empreendedores. Ali eu tive uma oportunidade de entender de fato o que eu tinha que fazer com a Vind, né? Para onde que ia caminhar, especialmente inovação, se eu precisava financiar essa empresa com capital, né? Então, acho que eu também soube aprender um pouco com esse ambiente startupeiro, que hoje eu tô cansado um pouco dele, para falar a verdade, porque é muito oba-oba e na prática, né, acaba não acontecendo muita coisa de fato. Mas outra pessoa que me ajudou bastante foi o Edgar Corona da Smart Fit, porque a gente contratou, eu convenci o diretor de tecnologia, na época o Wagner da Smart Fit, a entrar para a Vind como diretor de tecnologia. E aí eles tentaram segurar de todas as formas, não deu certo, e o Edgar acabou se aproximando de mim. Estava em franca expansão com a Smart Fit. Ele me ajudou muito a entender como lidar com um negócio que cresce numa escala muito violenta, né? A Smart Fit estava crescendo muito na época e eu absorvi muito dele também. Então, assim, eu sempre procuro aprender com as pessoas que eu acabo me relacionando, né? Mas acho que nesse início aí de um ano de fundação até lançar o produto e conversar com o mercado, eu acabava me informando com as informações que eu tinha em volta de mim, dos investidores anjos. O Edgar Corona acabou virando um investidor anjo também, então ficou mais próximo ainda. E eu lia muita coisa, assim, eu lia muito blog, li muito livro, né? Eu deveria ter lido mais livro de psicologia, de filosofia na época do que livro de negócio. Isso fazendo a minha culpa hoje, se eu tivesse lido muito mais sobre psicologia e filosofia, eu teria passado menos perrengue. Para fazer gestão, para entender os desafios que tem, alguns dilemas de competição, dilemas éticos que você passa no meio do caminho também, de como brigar com um competidor que é desleal, tal, né? Então, eu lia muita coisa. Lia muito blog americano, né? Então isso me ajudou com a língua também, né? Na época, em 2011 mais ou menos, a Rock Content e a Resultados Digitais começavam a escrever, traduzir alguns conteúdos de SaaS e software para o Brasil, né? Mas era assim, um negócio muito embrionário. Então, para você beber de fontes, para saber sobre métrica, hoje você fala CAC numa empresa de software, cara, todo mundo sabe responder na ponta da língua. Naquela época, não. Então, o que eu comecei a fazer era ler muito blog, e traduzir muita coisa dentro de um blog, que hoje virou o blog da Vind, para o nosso ambiente. Então, primeiro, eu tenho que atender as empresas recorrentes do Brasil. Então, toda empresa que tenha plano, mensalidade e assinatura,
eu tenho que conhecer as dores desse mercado, né? Então eu começava a traduzir termos que hoje são muito populares, mas que eu lembro de ter escrito os primeiros conteúdos, tipo o que é uma cobrança recorrente, o que é churn, o que é LTV, né? Então os textos estão lá no blog da Vindi até hoje, mas eu aprendia muito com isso também. Lia os blogs e traduzia, e foi nesse aprendizado que a gente descobriu a primeira máquina de aquisição de clientes da Vindi, que foi o inbound mesmo, replicando um pouco o que HubSpot e Salesforce fizeram lá fora também, né? Ô Dantas, e assim, é muito comum a gente ver algumas imagens, né, que ilustram a trajetória de um empreendedor ou de uma empreendedora, né, que é aquele gráfico que todo mundo acha que é uma linha, né, de sucesso do começo ao topo, e que na verdade a gente que vive o dia a dia sabe que é uma montanha de altos e baixos, erros e acertos, e internamente também a gente passa por isso, né? Putz, sou um gênio, né? Sou um merda, tipo, achei a solução, na verdade não achei nada, né? Tive que construir um monte de coisa do zero. Você tem algum momento, alguns momentos, né, já para seguir nessa linha, onde você sentiu e teve a clareza de que a Vindi ia dar certo? Assim, que você ia chegar no lugar onde você imaginava, ou que de fato era uma trajetória, que ela ia ser uma trajetória de sucesso? Legal. Eu ainda estou na Vindi, né? Eu ainda sou o CEO da Vindi. Então, para continuar sendo o CEO, eu tive que mudar muito como eu ajo, né, dentro da companhia, como eu sou como pessoa também e como eu me relaciono com o mercado, né? Então, essa mudança, ela traz alguns aprendizados importantes. Tipo, 2013, o sinal principal para mim era ter um primeiro cliente. Quando eu tive o primeiro cliente, eu falei, puxa, esse negócio pode dar certo, né? Pô, se eu tiver um cliente, eu consigo 10. Se eu tiver 10, eu consigo 100. Quando a gente chegou nos 100 clientes, né, no 100º cliente, foi um sinal muito forte. Putz, parece que alguém tem alguma dor e a gente está acertando nessa dor, né? Na trajetória, então, são vários sinais, né? Tem a síndrome do impostor, te persegue muitas vezes, mas eu acho que a gente soube na Vindi, eu e os nossos sócios lá, a entender cada sinal como uma alavanca, né? Então, tipo, primeiro cliente, conseguir trazer um CTO de uma empresa que estava pré-IPO na época, a SmartFit abriu capital naquela época, né? Puxa, eu consegui o primeiro cheque de investidor, eu consegui trazer um outro talento, o cara veio sem folha, sabe? Sem CLT. Puxa, eu consegui um cliente, uma marca forte, né? Então, o primeiro cliente grande, você também... Então, acho que na trajetória são vários sinais, né? E eu tô nesse sinal até hoje, né? Como eu ainda tô na operação, quando um cliente com a rede Pague Menos, por exemplo, que é um grande case de farmácia no Brasil, confia na gente para fazer a cobrança, a gente recebe esse sinal, putz, a gente tem alguma coisa de valor aqui, né? E a gente acaba tendo na trajetória aí vários sinais, né? Alguns sinais são ruins, né? Os sinais ruins, muitas vezes, eles não são contados, né? Em podcast, em entrevista, em capa de revista, né? Então, cara, assim, competição é um negócio pesado, especialmente para mim, que estou no ambiente financeiro. O mercado financeiro do Brasil eu acho que é o mercado mais aguerrido e forte em competição que eu conheço, né? Se pegar... Pode ir para a China, cara, acho que aqui a competição é mais dura até de alguns países com mais capital, né? Então, isso é uma coisa importante também, assim, mexer com o dinheiro das outras pessoas, das outras empresas, é um negócio, é um complicador, então o fintech acaba tendo uma responsabilidade maior, e responsabilidade dói, porque você tem que criar processos que às vezes travam, às vezes não escalam, então você tem que se relacionar com o regulador Banco Central, também tem uma coisa que é difícil pra caramba, mas eu acho muito bom, do jeito que a gente está hoje no país, né, com uma agenda pró-inovação, contratar gente, perder talento, né, então os sinais acabam sendo bons na sua maioria, mas tem muito sinal duro pela trajetória também, né, inclusive passar pela cabeça, puta, eu vou quebrar, eu não tenho caixa pro próximo semestre, né? Vocês chegaram a viver esse momento? Sim. A gente viveu... Apesar de a gente ter nosso modelo também foi recorrente, né? Então, a magia de atender um cliente recorrente, né? É que você sabe com previsibilidade quanto que ele vai faturar daqui a um tempo. Com a gente também foi assim. Então, a gente nunca teve essa
cabeça de torrar caixa, vai, né? Mas a gente passou por uns 3 momentos, assim, sabe? De, puto, a gente acelera agora, ou daqui 6 meses a gente vai precisar de uma nova rodada, ou reduzir time. A gente passou por umas 3 vezes, assim. Acho que 2 eu achei que eu ia espanar, né? Eu ia falar, puta, agora essa eu não vou aguentar, Mas a gente sempre soube lidar muito bem, ser frio, né? Uma das vezes era basicamente uma questão de caixa, e eu lembro até hoje, foi 2015 mais ou menos, eu tinha 2 anos de empresa, e a solução que a gente deu, eu falei, cara, assim, a gente tem um modelo recorrente, o que nós vamos fazer? Nós vamos visitar os nossos top 20 clientes e vamos fazer um contrato anual, vamos antecipar o contrato que eles tinham recorrente, e foi o que salvou a gente pra gente acertar um pouco o modelo pra frente, né? E assim, eu vejo bastante gente fazer isso também hoje, né? E a gente tá falando aqui de sinais, voltando ao que a gente tá falando, né, que a gente vai falar de exit, como que você apresentou essa oportunidade, assim? Você estava procurando, passou pela sua cabeça, foi uma oportunidade que se apresentou para venda? Como é que foi esse momento? Qual que foi o sinal aqui? A gente tá falando de sinais. Legal, a gente fez uma trajetória comum no mercado, né? Investidor anjo, segundo investidor, Venture Capital entrou pra gente em 2015, veio o segundo cheque, fizemos uma série A, fizemos uma série B. Nessa trajetória, a gente era muito confundido. A Vind como essência, ela é um software, né? Ela é um SaaS, onde a gente ajuda as empresas a cobrarem essas mensalidades, esses planos. Dentro desse software, a gente teve que embarcar uma fintech, né? Porque já que está passando esse dinheiro na nossa cara, a gente vai capturar um pouco dessa porcentagem que está dentro. E a gente era muito confundido com o meio de pagamento já, mesmo como software, né? Então, o mercado financeiro já se relacionava com a gente. Então, a gente já era parceiro dos grandes bancos, dos adquirentes, né? Pegamos bastante a abertura do mercado depois da GetNet lá. Só para fazer um parênteses aqui, a quebra do duopólio no Brasil, existiam 2 maquininhas, todo varejista ia num restaurante, era Redcar e VisaNet, né? A GetNet quebrou esse monopólio, entrou, depois abriu para acontecer. Então, naquela época, a gente acabava sendo um grande canal de distribuição desses adquirentes. Então, os adquirentes não tinham solução para atender Netflix. Né? O Netflix tinha que ter o billing, tinha que ter a Vind dentro de casa deles, e tinha que plugar na Cielo, né? Então, quando eles perceberam que a Vind poderia ser uma força dentro do ecossistema brasileiro de assinaturas e de recorrência que estava crescendo bastante, né? E aí outro paralelo é que em 2011, com a vinda da Netflix do Brasil, mudou muito a cabeça de recorrência, né? De SaaS no Brasil. As pessoas começaram a consumir com mais questão de não propriedade, mais acesso, e as assinaturas começaram a bombar. A gente estava na vanguarda, aí os bancos olharam pra gente e falaram, putz, esses caras podem ajudar a gente. Eu não estou conseguindo entrar na Editora Abril. Putz, mas com a Vind eu consigo. Eu não estou conseguindo entrar na Empíricos. Putz, com a Vind eu consigo. Então inverteu um pouco o jogo. A gente era convidado a participar de alguns bids de grandes contas que os bancos não conseguiam entrar sozinho. E nisso os bancos começaram a se aproximar da gente. E aí toda hora a gente recebia um banco parceiro, falou, putz, vocês poderiam fazer um negócio com a gente, né? Vocês têm uma parte aqui que funciona muito para distribuir, eu tenho um serviço financeiro, eu tenho crédito, tenho um cartão, tal. Então a gente sempre foi um ativo especulado por esses agentes, né? Então, quando a gente começou a ficar maior dentro, né? Quando a gente começou a processar alguns bilhões por ano, esses bancos começaram a fazer ofensivas um pouco mais fortes, né? E foi aí que a gente se perguntava se era o momento, né? A gente foi procurado pelo menos umas 30 vezes para fazer um acordo entre banco, software, grandes software, big techs e adquirentes. Isso começou a ficar mais forte a partir de que ano, Dantas? 2018, quando a gente realmente começou a ter uma força maior e brigar de frente com grandes players, né? Quando a gente começou a realmente bater de frente com as adquirentes, com solução, né? Sempre com lealdade, mas com produto, com tecnologia, aí começou a ficar um pouco mais forte, porque a gente tem, por natureza, a gente tem que guardar os cartões de crédito com a gente, porque a gente tem que renovar a assinatura do cliente no mês seguinte. Sim. Então, aquilo virava um ativo muito, muito grande para a gente, muito valioso, porque no mês seguinte, se o nosso cliente quisesse mudar o adquirente ou o banco, ele só apertava um botão.
Então os bancos falaram, pô, peraí. Então quer dizer então que o elo fraco sou eu agora? Não é mais a Vind é o elo forte, porque ela tá guardando os cartões? E aí a gente começou a ter uma procura mais estratégica mesmo, né? Então, e assim, eu acabava participando de todas, né? Com o fundo também, mas eu acabei aprendendo um pouco como é que era isso. Em 2017 a gente faz uma aquisição pequena do nosso principal concorrente, o Smart Bill, que era investido da Astela, inclusive, que teve aqui, né? Na primeira temporada. Inclusive a negociação foi com o próprio Edson. Foi dura, hein, cara? Putz. Foi, cara. Assim, foi engraçado que foi a primeira vez que eu me relacionei com uma negociação de aquisição com o fundo mesmo, né? E foi muito bom, foi uma faculdade para mim. Depois a gente fez outra aquisição, então a gente percebeu que M&A era uma tese forte da Vind, né? Ou a gente crescia através de M&A, ou a gente faria uma saída no futuro através de M&A, né? Então foi 2018... e a gente concluiu a transação em janeiro de 2021. Então tem um ano e pouquinho aí, né? Nossa, foi um período longo, então. Longo, sim. Você fala da aproximação do estratégico? Não. A aproximação, no caso da Localweb, que fez a nossa aquisição, a Localweb conversou com a gente em 2015, conversou com a gente em 2017, 2019 e 2021. Então, eles... Assim, normalmente é assim que acontece, tá? Assim, não é assim, putz, quero comprar a sua empresa e vou colocar um cheque. Não, normalmente é uma relação que você tem aí de algum período grande, assim, né? Porque é um negócio bem complicado você vender a empresa, assim. Tem várias coisas que acontecem no meio do caminho, então se não for com gente que você confie e queira trabalhar, sempre dá ruim, né? Agora, depois de algum tempo já, né, fazendo M&A, enfim, eu acabei investindo em 40 empresas, 40 startups também, você acaba tendo uma casca um pouco melhor para poder negociar isso aí, mas normalmente a relação é um pouco mais duradoura que isso. Então os sinais ali, eles começaram a ficar mais fortes em 2018, mas era uma relação já com Localweb que ela já vinha de antes. Não era só com a Localweb. Não, sim, eram com outras né? companhias. A Localweb, né? o nosso sonho com a Localweb, né? E isso é público também, era ter a Localweb como cliente. A Localweb era um dos maiores players recorrentes do Brasil, né? Era o maior software brasileiro, né? Tinha centenas de milhares de clientes que eram cobrados lá. Nossa aproximação com eles foi, cara, vocês precisam ser nosso cliente, né? A gente conseguiu, na história da empresa, todos os maiores players de assinatura no Brasil. 2 a gente não conseguiu. Eu falo isso publicamente para ver se o vento ecoa a favor, né? É o Sem Parar. O Sem Parar, que é um grande case, a gente estudou muito Sem Parar, e a Localweb. Né? E a gente tentava fazer um acordo de parceria com eles, né? E na parceria acabou virando um pouco do namoro. Inclusive, a equipe que tocava isso na Localweb não é a equipe que fez o IPO, então era um outro time. Então, a gente acabou acompanhando um pouco da mudança da empresa também, da Localweb. Como é que ela estava olhando para o futuro, né? E isso foi decisivo para a gente escolher, né? Mas a última iniciativa deles de procurar a gente foi um pouquinho antes do IPO, 2019, onde eles prometeram pra gente que eles fariam um IPO. Né? Na conversa falou, cara, a gente tem que fazer agora, que a gente vai abrir capital na bolsa, vocês podem... E a gente falou, putz, não deu muito, rolou muito, porque eu tinha acabado de fechar um fundo. E aí na volta do IPO eles voltaram e falaram, lembra aquela promessa? Tá aqui, cumprimos, e foi bem legal, porque fechou um ciclo, né? E você falou muito sobre essa questão do processo de tomada de decisão, né? Óbvio que tem alguns indicadores e algumas informações que elas são mais objetivas, né? Então vocês deviam ter algumas métricas ali que vocês acompanhavam e algumas propostas que vocês receberam que tinha muito em questão ali o valor financeiro, a transação financeira que estava sendo dada. Mas você fez um comentário assim muito rápido, eu queria que, se você puder aprofundar um pouco sobre isso também, que você falou sobre pessoas, né? Que você fala, pô, mesmo você como investidor, né? Ou mesmo, né, numa relação de M&A, se não tiver fit, você se vê trabalhando com aquelas pessoas, se aquela relação não fizer sentido, é difícil seguir, assim. No dia de vocês, assim, e nas outras propostas que vocês receberam, assim, de fato, essa parte de pessoas e de com quem vocês iam continuar construindo o que vocês estavam construindo foi determinante, assim, pra... Foi assim, eu posso falar claramente que não foi só dinheiro, porque, cara, assim, a gente tinha uma visão muito transparente de qual o acordo que a gente tinha que fazer e para onde que a gente tinha que ir. E as propostas que vinham fora dessa visão transparente, a gente acabava, né? Só que você acaba entrando num conflito, porque quando você fala não, é igual, cara, assim, para quem é mais jovem, é igual balada. Quando você fala não pra pessoa,
ela fica com aquele sentimento de, puta, agora eu vou ter que conseguir. Né? Agora eu vou ter... Não é possível. Agora, né? Onde que tá a brecha? Onde que tá a porta que eu tenho que entrar, né? Então, assim, a gente acabava... primeiro, assim, eu sabia com quem eu não tinha que fazer acordo. Né? Então, eu já sabia... Né? Só que para me ajudar, né? Eu confesso que na época foi uma decisão muito acertada de trazer um assessor. Porque foi uma coisa tão radical de 2018 para 2019... que o meu papel até saiu um pouco descolou um pouco da gestão da Vind para ficar conversando com o mercado, né? Ou para levantar dinheiro, né? E aí acho que o pessoal acaba não sabendo muito do dia a dia, mas um CEO que passa da série C, ele acaba tendo que gastar pelo menos 50% do tempo dele se relacionando com o mercado, né? Ou para trazer um novo investidor, e acaba virando um trabalho burocrático. Assim, acaba virando um trabalho muito... Puta, eu quero lá mexer no produto, você acaba não conseguindo, né? Um pouco do meu perfil, né, também, né? E aí a gente fez um processo profissional, chamamos um assessor e falamos, ó... eu tenho alguns pretendentes para fazer esse acordo. Tá? Você me ajuda a modelar um pouco mais, e aí negociamos com os fundos. Então a gente chamou um assessor, um banco, e esse banco ajudou a gente a melhorar um pouco o discurso e também organizar um pouco as ideias para onde a gente tinha que ir. Foi um assessor de fato. Então o assessor me deu um caminho um pouco mais aberto. Então ele falou assim, cara, peraí, você tem esses 5 caras aqui, mas se a gente falar com o mundo, né? Vamos falar com o chinês, vamos falar com o americano, vamos falar com o alemão, né? O negócio de vocês ele pode ser plugado em fintech, em software, né? Em banco. Então ele abriu um processo competitivo, né? Que aí abriu um pouco o nosso leque, então abriu um pouco a nossa cabeça para pensar também numa saída internacional. Né? Então foi aberto um processo competitivo. Né? Embora, desde o day one desse processo iniciado, a gente já sabia que tinha que fazer com a local web. Então o ajuste que a gente fez no processo foi dar dicas para eles de como eles tinham que fazer o acordo com a gente, né? Então, por quê? Porque a gente sentava na mesa com as pessoas, você almoça com a pessoa, né? Então, eu sou uma pessoa muito... eu sei que isso é meio... como é que fala? É meio negligenciado pela maioria dos jovens hoje, das pessoas que acabam trabalhando em empresas de tecnologia, mas eu sou uma pessoa muito de energia. Se eu sentar com uma pessoa e sentir que aquilo não vai ser bom, eu acabo não despendendo muito tempo para aquilo, né? Então, acho que a questão de você sentar com a pessoa, conversar, ver como ela trata os colaboradores, ver como ela dá bom dia na recepção, né? Ver como funciona a cultura de fato, seja almoçando e visitando a sede da empresa, isso foi muito levado em conta por mim, pelo Wagner, pelo Dutra, que foram os 3 decisores nisso, né? Uma coisa que eu fiz também, né, foi uma coisa muito arriscada mesmo. A gente tinha 8 heads na época, né, da venda. A gente compartilhou um pouco com eles quais eram os 3 finalistas, assim, né? Porque os finalistas eram basicamente valor, preço, né, da compra e alinhamento estratégico com o nosso produto. Né? E assim, é curioso, foi unânime também, né? A gente fez uma votação anônima entre esses 8. E não foi unânime, mas a votação ganhou a local web também, né? Então isso alinhou um pouco o pós-deal, porque é sempre crítico também. Quando você fala que vende a empresa, uma chave muda, aperta-se um botão. Sim. E tudo que fica para trás acaba vindo à tona, né? Putz, agora não quero mais trabalhar aqui, vai mudar tudo, tal, né? Então... eu te perguntei isso até porque no caso da refinaria de dados, assim, a gente não recebeu tantas ofertas quanto a Vind, mas eu me lembro que na época nós recebemos... E é engraçado como começa a aumentar a temperatura mesmo, né? Você começa a sentir esse movimento cada vez mais forte. Eu lembro que a gente estava com 5 ofertas, assim, ou 5 aproximações, não exatamente 5 ofertas, mas 5 grandes empresas que se aproximaram. E eu te perguntei sobre pessoas, porque óbvio que a gente tinha, assim, um valuation alvo que a gente tinha estabelecido, eu e o meu sócio, quando a gente fundou a refinaria de dados. Mas o fator determinante foram pessoas, assim. Então, quando a gente... Foi muito interessante, assim, te ouvir falar sobre isso, porque foi muito parecido com o nosso processo de tomada de decisão, de que quando eu sentei com os caras do Banco Modal e obviamente, com os outros players que a gente tinha conversado, mas conversei com os caras, conversei com o CEO, conversei com as pessoas, falei, putz, é aqui...
porque também vem a sequência da pergunta, né? Porque a vida não acaba depois do exit, Exato, né? Então, assim, você fala, eu vou ter que trabalhar com essas pessoas, né? Eu vou ter uma longa jornada aqui depois. Então, se não tiver esse fit, se não tiver esse encaixe, assim... A nossa nem é tão longa assim. Nosso acordo foi muito genuíno, assim, de construção, né? A gente, obviamente, tinha um caminho a perseguir, né? Até com Venture Capital ou não, né? Na Vind. Mas a gente alinhou um pouco as estratégias com o grupo Local Web, né? Que era basicamente unir a força que a Vind tem com a força que a Local Web tem. Então, eu lembro que no dia que a gente assinou o contrato, tal, eu fui no outro dia, voltei para a sede da Vind. Óbvio que mudou. Tudo muda. Assim, não dá para falar assim, é a mesma coisa. Não. Mas a gente construiu essa parceria com a Local Web, e isso acho que é o segredo da Local Web em fazer M&A. Fizemos 22 M&As, né? E eu participei de alguns depois da Vind, que foi uma questão de construção dos dois lados, né? Não foi simplesmente, putz, comprei, dá aqui a chave do carro, vai embora e acabou, né? Então, eu ainda participo dessas decisões estratégicas lá. Eu ainda estou na Vind. Dos heads da Vind, nós temos 2 saídas só. Então, eles continuam comigo lá. O turnover baixíssimo da área estratégica do grupo, né? Nós estamos falando aí de 1 ano e meio, né? E, então, assim, porque foi construído conjunto, né? A gente sabia para onde a gente tinha que chegar, e a Local Web abraçou essa causa também. A maioria dos M&As, elas dão errado porque não tem esse alimento estratégico. E não tem esse alimento com as pessoas. Né? Antes de colocar a caneta no papel, obviamente que eu fui ligar para quem já tinha feito M&A de software no Brasil. As histórias são assim, 80% histórias ruins. Putz, depois eles me travaram, não conseguia fazer nada. Puxa, mudou o perfil da empresa, colocou uma pessoa aqui que está acabando com a empresa. Então a gente se preocupou muito com isso, né? Então acho que a gente fez um trabalho muito bom de conversa com o mercado na época, e agora estando no grupo, eu tenho a certeza que a gente acertou muito, porque a gente está conseguindo realizar um sonho da Vind no grupo. O que é muito louco, né, Rodrigo? Porque já é tão pouco provável a gente fazer um exit, né? Quando a gente começa uma startup no Brasil, e ainda a gente vê que mesmo sendo pontos fora da curva ali, também é pouquíssimo provável que muitas vezes esse exit seja um sucesso em todos os aspectos, né? Em todos os tópicos e todos os checks que a gente tem que dar ali, né? Sim. Mas eu acho que também é um pouco do perfil, né? Como eu acabei vendo de uma instituição forte, né? Eu e o Dutra, que é o diretor operacional da Vind lá, somos duas pessoas que ficou numa instituição que tinha muita governança, tinha compliance, tinha processos muito bem redondos. Quando a gente faz a venda, a gente já não sofreu muito com o processo, porque a gente já tinha muita coisa montada. A Vind já tinha uma gestão forte, né? Eu acho que o maior sofrimento está naquelas startups que são adquiridas no momento estágio 0. Que o cara está crescendo, e aí ele vai para uma grande corporação, putz, aí a grande corporação atrapalha ele. Coloca muita coisa e tal, né? Mas a gente estava um pouco mais aderente para um processo de M&A, né? Também tinha a questão do trabalho dos fundos, né? O fundo Crescer, especialmente. Acabei virando um conselheiro depois da venda do fundo. Ele tinha uma cabeça muito forte de governança, ajudou muito a gente na hora da venda. E assim, engraçado, né? Que a melhor dica que eu poderia dar é: se vai vender uma empresa, prepare a governança da empresa. Porque é ali que pega. É ali que vai descontar valor, é ali que vai entrar risco do mercado, né? E a Crescera foi um fundo, né? O Fernando e o Comazeto, que eram os nossos sócios lá, eles sempre colocaram a nossa cabeça dentro de governança. Cara, tem que crescer, mas olha isso aqui, sabe? Se relaciona bem com isso, com esse tema aqui, que é um tema crítico, cibersegurança. Cibersegurança na Vind desde o dia 0. A gente nunca teve esse problema de, puxa, isso temos que fazer cibersegurança. Já nascemos com isso, né? Então, quando você vai para o M&A, você acaba respondendo um pouco os questionamentos, assim, sabe? E isso facilita bastante. Sim. Você falou que foi assessorado durante esse processo. Esse processo de venda, ele saiu de acordo com o que vocês desenharam e imaginaram? Foi de acordo com o que você imaginou também ou não? Teve alguma coisa que vocês foram pegos de surpresa? Não dá para ganhar todo o braço de ferro, né? Não dá. A Local Web é uma empresa listada, né? Na verdade, além de listada, é uma empresa que tem bastante governança também. Não é à toa que fez um IPO de muito sucesso, né? É uma empresa que tem uma capacidade de
fazer aquisições que se integram dentro do grupo, mas vem, obviamente, a governança que, assim, para nós foi até bom, sabe? Porque a gente se cobrava muito como empreendedor, falava, cara, será que a gente não tem que cuidar disso, né? E quando veio um grupo que tem uma visão um pouco mais... Né? A Localweb é uma empresa que nasceu em 97, né? Uma empresa com 20 e poucos anos. Uma empresa de tecnologia, uma empresa com 20 e poucos anos já é uma empresa relativamente velha nos dias de hoje. Uma empresa de tecnologia com 20 e poucos anos, gente, é um negócio... você conta aí na mão 5 ou 6, né? E ainda que faz um IPO bem sucedido, consegue traçar uma estratégia de M&A muito bem sucedida. Eu não conheço um caso de M&A no Brasil tão bem sucedido do ponto de vista de integração, do ponto de vista de ativo, como a Localweb, do ponto de vista da qualidade dos empreendedores que estão lá, né? Então você acaba tendo que ceder um pouco também, porque você fala, puta, eles conhecem um pouco mais do que a gente isso aqui. Como são poucas pessoas que passam, né, por esse processo, Rodrigo, justamente porque a gente falou que é um evento improvável ainda, né, dentro do mundo das startups, como é que foi como é que vocês, seus sócios, se sentiram no dia da assinatura do contrato, assim, que você pudesse contar um pouco pra gente como foi o dia, como foram as sensações, como é que foi esse momento? Acho que, assim, tem duas coisas tem dois sentimentos importantes aí, né? O primeiro é o sentimento de tirar um pouco do peso das costas, né? Porque o Venture Capital em si, ele tem um incentivo muito desequilibrado com o empreendedor. Eu acho que os incentivos até são, muitas vezes, ao estilo do Darth Vader, assim, sabe? Do Darth Vader, assim, porque ele tem uma questão muito crítica em governança onde, se a empresa quebrou, quem se lasca é o empreendedor. Eu sou seu sócio, mas, cara, se tiver problema, eu não posso ser acionado porque o contrato que você assinou é isso. Então, os incentivos, né, de você montar um negócio e trazer um Venture Capital para dentro, eles são desequilibrados, né? Então, é basicamente isso. Então, assim, a gente estava com um passivo, né, que podia acontecer qualquer coisa, né, e todo empreendedor, em qualquer estágio que tem Venture Capital, passa por isso, né? Desde o cara que foi da série A para a série F lá, ele está pensando a mesma coisa. Puxa, se isso aqui acontecer, eu tô ferrado. Eu não consigo montar mais nenhuma empresa no Brasil pro resto da minha vida, né? Isso foi uma sensação boa. Você fala, putz, agora eu vou ter alguém para me ajudar, né? Agora eu tenho alguém realmente para me ajudar nessa parte regulatória, sabe? Compliance. Eu posso compartilhar a parte jurídica também com um grupo que é mais forte que eu. Mas eu posso falar com vocês claramente que, assim, o shift que eu fiz na minha cabeça, essa mudança aconteceu basicamente de empreendedor para executivo, né? Eu tive que fazer essa mudança para poder, inclusive, honrar com o meu contrato, porque o meu contrato ele tinha essa característica. Eu acabei virando um diretor executivo da Localweb, né? Eu faço parte do comitê de M&A, então eu tive que, no dia seguinte, pensar, agora eu tenho que voltar a ser um executivo de ponta, como eu era no Itaú, né? É óbvio que eu tenho uma característica empreendedora, eu conheço muito a Vindi, né? As pessoas que trabalham lá têm a confiança da gestão, mas eu tenho que fazer essa mudança, né? Então eu tenho que ser um cara um pouco mais dirigente, com margem, né? Os recursos aqui não são mais recursos de venture capital, que, cara, que queima a caixa, né? Essa mudança foi uma mudança até que a gente fez rápido. Eu e o meu sócio, o Dutra, que acabou ficando comigo, a gente conversava muito sobre isso. Fala, cara, no dia que a gente assinar, no dia seguinte começa uma nova jornada aí pra gente, vamos voltar a ser executivo. E, cara, assim, o mais importante de tudo é que a gente continua lá, se divertindo, né? Mesmo tendo virado essa chave aí, né? Voltou a ser o executivo empreendedor dentro de uma grande organização, assim como era 10 anos atrás. Ou mudou alguma coisa? Você sabe que eu nem gosto desse termo executivo empreendedor, intraempreendedor, não gosto. Assim. Empreendedor é um cara que tem CNPJ, uma sede e está correndo risco, né? O cara que é empreendedor dentro de um grande banco, dentro de um varejista, cara, não está correndo risco. O risco dele é emprego, né? Sim. Então, acho que eu continuo sendo o fundador que eu era, mas, obviamente, agora a empresa não é mais minha, eu contribuo para um grupo que é maior. Então, essa foi a cabeça que eu mudei, assim, sabe? Se amanhã eu tiver que fazer uma migração dentro do grupo para outra unidade ou conquistar um outro espaço, eu estaria tranquilo para fazer isso também. Boa. E agora a curiosidade, para ver se você não vai ser igual todas as outras pessoas fundadoras que passaram por aqui.
Você pretende uma hora descansar? Pretende ter um outro negócio? Ou vai ter essa pausa de 15 dias que vai virar um novo negócio? O que que passa pela sua cabeça, né? Essa é uma pergunta que a família faz às vezes, né? Assim, eu sou casado há quase 2 décadas aí, né? A Vanessa, que é minha esposa, às vezes ela me provoca, mas não é hora de parar mesmo, né? Mas essas férias, elas são um pouco ilusórias, né? Porque se você pegar... agora que eu tenho a capacidade de simplesmente delegar muitas coisas, porque a Vinci tem uma gestão muito forte, eu poderia tirar férias de 30 dias, né? Fazer uma viagem tranquilo. É que o descansar para algumas pessoas vou tirar um sabático. Eu não vou trabalhar nunca mais. Cara, eu não tenho esse perfil, né? E uma coisa que ajuda bastante a questão, eu tô descansado ou não, tô muito estressado ou não, é o esporte, né? A Vanessa também é minha grande incentivadora de esporte, ela é uma educadora física, e eu posso falar que de 3 anos para cá eu acabo não sentindo muito a porrada que eu tomo dentro da empresa, porque o esporte me ajuda muito. O que você pratica? Faço musculação, corro, faço tênis, então isso me ajuda um pouco a me preparar, né? Muitas vezes, até recebo a Alexandre, uma das heads da Vinci, perguntou, você sempre tá assim, né? Com esse tom, assim, o negócio tá pegando fogo e tal, mas se eu não tivesse o esporte, talvez eu teria uma condição mais inclinada a tirar umas férias, a tirar um sabático, a fazer, sabe? Mas eu acho que se eu for pensar assim num modelo ideal do empreendedor, sempre estar no ecossistema. Por isso que eu invisto em startups também, investi em 40 startups, junto com o Paulo Silveira, que é o fundador da Lura, e o Lincoln da IDWall. A gente montou um mini sindicato, né, que chama Lab Capital. Isso também motiva a gente assim, se um dia eu tiver que fazer uma transição, eu ainda vou estar naquele meio, né? Que a gente acaba ajudando um pouco esses empreendedores também. Mas agora sim, eu não tenho esse sonho de vou me aposentar e viver na praia. Isso aí não é muito meu perfil. Até porque se for aposentar vai ser bem rápido, né? Não vai durar 15 dias esse sabático. Eu não vai sei ter mais uma ideia. Assim, eu não sei se eu montaria uma empresa para escalar de novo. Né? Não sei. Assim, eu ficaria um pouco mais na questão de mentor mesmo de alguns negócios que eu acabei investindo mesmo, né? E aí, até aproveitando isso, Dantas, como é que tá a sua visão atual do momento do ecossistema empreendedor brasileiro, assim, né? Porque eu acho que você viveu ali nesses últimos 10 anos num processo de evolução e de maturidade desse ecossistema muito forte, né? Assim, acho que a gente tem agora bons fundos de VC, a gente tem já bons empreendedores e empreendedoras que são cases de sucesso, a gente já vê esse ciclo se retroalimentando, a gente tem mais gente, né, assim, disposta a trabalhar numa startup, desenvolvedores, profissionais de marketing, mas a tua visão atual, com também o que a gente viveu ano passado, com esse chamado inverno das startups, você está otimista, você está pessimista? Como é que é a tua leitura de cenário atual do ecossistema de startups do Brasil? Eu estou otimista. Eu sou um otimista por natureza, mas assim, falando um pouco do ecossistema, assim, eu estou otimista especialmente porque mudou um pouco. Tinha muita festa, né? Acho que era um negócio... Era desbalanceado o que estava acontecendo, né? Eu me perguntava também se eu não tinha... Olha que loucura, né? Eu me perguntava se eu não tinha que entrar nesse ritmo também de torrar a caixa e fazer uma rodada um pouco maior... Mas a gente não acabou fazendo isso com muita serenidade, a gente passou um pouco esses, né? Mas você tocou num ponto, puxa, tem muito bons fundos, tem poucos bons fundos, né? E agora está mostrando um pouco isso. Tem muitos bons empreendedores, tem poucos bons empreendedores, né? E é uma opinião muito pessoal minha mesmo. A safra agora é melhor do que era 2013. Tanto de empreendedor quanto de fundo, né? Mas eu acho que a gente vai passar por um inverno agora de teste para separar um pouco o joio do trigo mesmo. Que essa festa que existia aí era um negócio descabido mesmo, né? Assim, não é segredo para ninguém. Saiu no startups.com.br lá do Brigato. Alguns escândalos que aconteciam aqui, cara, é inacreditável o que acontecia, né? E eu acho que agora a gente vai ter uma maré um pouco mais baixa. A gente vai conseguir ver a sunga de todo mundo, aquela sunga branca, amarela, não tava tão legal assim, sabe? Mas eu tô otimista porque isso vai preparar um pouco a próxima geração, né? E fazer gestão com dinheiro infinito é uma coisa, fazer gestão com recurso escasso é outra coisa. Então,
Tô otimista porque vai ter que aprender na porrada, né? E isso vai preparar, inclusive, os fundos, porque muito se atribui o inverno às startups estarem queimando caixa loucamente, não ter... Mas a culpa também é dos fundos. Né? Os fundos também incentivaram isso, né? Tinha fundo que não tinha onde colocar dinheiro e escolhia meio que a dedo. Puta, eu preciso cumprir o mandato com o fundo. Vai nesse mesmo, né? E também mandatava a startup e falava, tem que crescer mais rápido, tem que gastar. Acho que esse incentivo está alinhado, porque ele investe para a startup queimar dinheiro. Eu estou investindo nessa startup para crescer mais rápido, né? Então, a queima de caixa não era o problema. Talvez o incentivo de, puta, eu vou colocar aqui porque eu vou ter mais capital e se der errado aqui, eu coloco mais em outras... Acho que isso vai mudar um pouco, né? Agora... eu tenho boas relações com os fundos também e 100% deles falando, agora eu vou ter que escolher um pouco melhor. Agora eu vou ter que... Cara, eu não quero só o ganhador, eu posso ficar inclusive com o segundo lugar. Eu vou ter que escolher esse segundo lugar porque tem alguns fundos muito líquidos no Brasil ainda. Então assim, o problema não é dinheiro. Ainda temos fundos com capacidade de fazer grandes cheques. O que eu acho que vai acontecer agora para o ecossistema, e é positivo, é uma natureza um pouco mais saudável desses investimentos. Né? Eu como investidor anjo, eu também fiquei com um receio de perder uma grande oportunidade de startup que estava no PPT e o valuation era 10 milhões de dólares. Né? Aí eu falava, puta, não vou entrar. Mas eu ficava com aquele... Será que eu teria que entrar naquela startup? Então, assim, acho que isso a gente vai ver de menos daqui para frente. E por isso que eu estou otimista, que a partir de agora a gente vai ver coisas mais sustentáveis também. Né? E tem alguns setores que você identifica assim como tendência? Então, acho que a dica é um pouco isso assim, né? O Brasil ele tem uma característica muito forte de sistema brasileiro, né? Para entrar aqui e fazer o negócio funcionar, você tem que entender muito bem a dinâmica do Brasil. Então, é uma grande oportunidade para empreendedores brasileiros. Tá. Que o cara agora está pensando como ele vai resolver o problema de escala na Ásia, na Europa. E eu já vejo um movimento de freio de investimento em startups estrangeiras vindo para o Brasil competir com caras locais, né? Então agora é hora de arregaçar as mangas e passar o trator, como se diz no interior, né? Essa é uma grande oportunidade que eu tenho visto, porque o empreendedor brasileiro ele tem uma característica muito... uma resiliência até que às vezes ultrapassa o limite, né? Não sei se lá nos Estados Unidos é o seguinte, o cara não deu certo na startup, ele sabe que vai ter capital, ele fecha a startup que está crescendo 5% ao mês, mas ele fala, puta, eu vou fechar essa startup aqui porque eu vou montar uma que vai crescer 15% ao mês. Ele faz isso lá. Ele desapega muito aqui, muito fácil. No Brasil, não. No Brasil, o cara fica tentando, o cara acaba com a família, aí fica 10 anos, aí ele quebra, faz outra de novo. O brasileiro ele tem um pouco mais de resiliência para isso mesmo, né? E eu acho que agora vai ser um grande motor, essa resiliência de empreender dentro do Brasil, né? Boa. E se você pudesse... Eu acho que agora é bom até explorar 2 pontos, na verdade. Se você pudesse recomendar alguma coisa para quem está começando a empreender, que dica que você daria? Assim, o que você recomendaria? Acho que a dica essa é até balela falar, né, de centrar o produto no cliente, né, mas isso foi uma coisa que eu errei um pouco, assim, sabe, como a Vindi acabou resolvendo uma dor que estava muito latente na época, especialmente com as academias, as escolas na época de recorrência, a gente focou muito na venda e o produto ele ficou, na época, um pouco negligenciado, né, então acho que todo fundador de startup hoje ele tem que ser um product founder, sabe? Ele tem que ser um cara de produto. Seja CEO, seja CTO, seja o cara de vendas. Ele deveria ter todas as habilidades e conhecimento para fazer um produto de escala mesmo, né? Primeiro porque a mão de obra no Brasil está escassa e está cara. Né? Especialmente, agora talvez com esse inverno que chegou aí, melhore um pouco a situação. Mas a gente não tem mão de obra qualificada. Você vê muito... cara de LinkedIn colocando, eu sou Product Owner, Growth Hacking, mas quando você desce pro dia a dia, quando o cara vai jogar no campo, você vê que a mão de obra não está pronta ainda. Né? Então, por que ele tem que ser um Product Founder? Porque ele tem que olhar muito bem a contratação, senão ele vai perder dinheiro. Né? Então vai ficar, putz, contratei um, não deu certo, troco para outro.
E porque eu acho que quem ganha o jogo daqui para frente é realmente produtos que resolvem muito a dor do cliente. Assim, você vê cases de gigantes com dinheiro tentando entrar em um setor específico. Cara, mas ele já distribuiu tanto, ele já resolveu tanta dor do cliente, e vou citar um nome aqui sem problema nenhum. Assim, ninguém toma o espaço do iFood. Porque primeiro teve uma questão de timing, óbvio, mas ele conseguiu fazer a distribuição tão forte via produto, né, que vai ser difícil alguém entrar e vai ser difícil alguém impactar um pouco o negócio deles, né? É interessante isso, né, Dantas, que você fala, porque como tendência, assim, né, de ser um product founder, porque por um lado, assim, se a gente olha para as trajetórias de alguns outros empreendedores, eu não vou entrar no mérito e julgar se são bons ou ruins, mas ele é menos sexy do que o sales founder, assim, né? Ele tende a contar menos histórias, ele tende a se apresentar, né, não tão bem quanto o sales founder. É interessante ouvir você falar assim, cara. Os fundadores que mais fizeram sucesso no Brasil, eles são os fundadores que conseguiram levantar mais capital, né? Tem um puta mérito nisso, porque levantar capital é o negócio mais difícil que eu encontrei na história da Vindi, né? Estressante pra caramba, né? Mas eu acho que agora vai inverter um pouco, assim, sabe? Os grandes empreendedores do Brasil são caras que conseguiram resolver pelo produto, assim, né? E a gente tem um monte de case, né? Stone, XP, o próprio iFood, a Localweb, TOTS. Cara, é o produto, né? O cara acaba tendo uma estratégia muito forte que começa pelo cliente e ele desenvolve o produto para o cliente, né? Então, eu daria essa dica porque se não cuidar disso, provavelmente vai sofrer mais. E para o empreendedor ou empreendedora que está no momento entre vender ou não vender, você está começando a receber aquele momento que você citou, começando a ser assediado, começando a ter alguns players que estão propondo M&As, propondo aquisição, que tipo de conselho, que tipo de dica você daria para quem está nesse momento? Aí vai entrar um pouco de filosofia mesmo, né? Assim, para que ele quer vender? Para que ele precisa vender, né? Eu acho que é um momento de cada um, né? Eu já conheci empreendedores, né? Inclusive, o empreendedor é muito, muito bom, uma puta jornada, saiu, cara, um dos maiores deals do Brasil, tava cansado. O cara não tava cansado, ele tava estressado com a dinâmica do Venture Capital, e ele falou, cara, eu tenho um negócio de muito valor na minha mão que eu tenho que fazer agora, né? Conheço um empreendedor também que tava ultra diluído. Então, ele tava ultra diluído e ele falou, cara, se eu fizer mais uma rodada de investimento, eu vou ter 3% da empresa, não tenho mais a empresa na mão, né? Então são várias motivações, né? Acho que a melhor motivação é aquela que você conhece. Puta, eu tenho que fazer isso porque senão vai acontecer isso, né? Então, no meu caso especificamente, a gente estava desenvolvendo uma fintech muito forte dentro de casa e a gente precisava antecipar um pouco essa fintech. E a Localweb chegou no momento certo, então o nosso sonho continua sendo executado mesmo dentro da Localweb. E esses são os M&As que normalmente dão certo, né? É aquele que você consegue colocar o plano em dia dentro de uma nova organização, né? E normalmente dá certo, tá? Boa. Os que dão errado é aqueles que, putz, vou vender porque eu preciso de dinheiro, vou vender porque... Aí, cara, no dia seguinte você não vai conseguir ficar. E aquela última pergunta, assim, que é, se você pudesse voltar lá atrás pro Dantas, lá no início dessa jornada empreendedora, e você pudesse falar alguma coisa, dar alguma dica, que dica que seria? Puxa vida, não, de verdade, eu teria aprendido programação mesmo, eu teria feito Rails, por exemplo, que é a linguagem máxima da Vindi lá, né? Isso me ajudaria bastante, assim, especialmente no começo da empresa, né? É um negócio muito, muito importante você aprender e saber como é que funciona o desenvolvimento do software do início ao fim, né? E eu acho que isso é uma característica que poucos fundadores têm hoje, né? Normalmente o cara de business que monta um negócio, aí chama um cara técnico, eu teria feito isso. Boa. Que legal, vai bem em linha do que você falou do founder Total. voltado para produto, né? Sim. Verdade, não é tão comum. Dantas, foi um prazer te receber. Eu ainda já ficaria aqui mais horas. Tranquilo. Deixaria esse episódio gigante. E aí a gente tem um presente pra você, então... Ô, louco! É um kit que a gente fez junto com os nossos parceiros. Então Obrigado, tem camisetas feitas com a Minimal, os vinhos da Verone. Uau! Muito, muito obrigada por você participar do Valeu. Projeto Venture. Obrigado Espero vocês que você aí, curta sucesso bastante. no podcast, segunda temporada, né? E contem comigo aí. Valeu. Maravilha. Gente, se vocês gostaram desse episódio,
Escutem, compartilhem, mande também para quem a história do Dantas vai servir de inspiração. Ele deu várias dicas aqui, falou de livros, coisas que ele leria, né, e teria aprendido lá no início. Claro, siga a gente nas redes sociais, é só buscar snack.com, e para ver os outros convidados do conteúdo do Universo de Inovação, você já sabe, é só seguir aqui na lista, tem muito episódio novo aqui nessa segunda temporada. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê nos próximos episódios. Tchau, tchau!